E significa simplesmente isso. Da mesma forma que Paulo queria que os homens levantassem mãos santas, sem ira e sem contenda, da mesma sorte ele quer que as mulheres, quando participem do culto, elas participem com o traje adequado. Essa conexão, né? Da mesma sorte significa isso. Ele quer uma coisa para os homens e quer também a mesma coisa para as mulheres. E aqui no caso é diferente. Como eu disse, a gente tem que prestar atenção que o foco às vezes é em alguma peculiaridade ou particularidade de um determinado grupo, embora o evangelho seja o mesmo. A possível razão para que Paulo dê essa orientação tão direta com respeito ao vestuário das mulheres já nos ajuda aqui a entender ou a analisar não vou chamar de desculpa, mas um argumento que é usado quando imagina a seguinte situação: uma membro da igreja usando pra que saia vem para o culto. Na minha época era a maxi, depois você lembra, veio a midi, depois a mini, depois a micro e hoje é a pra que saia, né? Então, aí vem a mocinha vestindo pra que saia para a igreja. Aí o pastor chega e diz assim: minha irmã, não é? Minha irmã, por favor, você devia prestar atenção a maneira. Eu sei que talvez a senhora não tenha tido nenhuma má intenção, talvez você não tenha nem ideia do que é que você está se provocando com isso, mas acaba provocando as pessoas. Ela diz assim: pastor, o problema é nos olhos dos outros. Não já ouviu essa desculpa? O problema está no coração de quem vê. Poxa, por que eu vou me importar? O pecado está no olho do cara que está olhando para mim. Se fosse verdade, por que Paulo manda ela se vestir de maneira decente? Se o problema é no olho de quem vê, então não deveria ter nenhuma exortação na Bíblia quanto ao vestuário, porque o problema é no olho de quem vê. Bastava Jesus dizer: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração adulterou com ela. Pronto, bastava só Jesus dizer isso. Mas por que Paulo agora está pegando no pé das mulheres e dizendo: irmã, tem que se vestir com decência? É porque o problema não está só no olho de quem vê, está na falta de sabedoria de quem se veste também. Está na falta de sabedoria e modéstia de quem se veste também. Então, o problema é dos dois lados. Então, vamos tratar desse lado aqui hoje, né? Porque o outro a gente já fala direto sobre a questão da impureza, dos pensamentos e tudo mais. A razão pela qual Paulo focou aqui nessa questão pode ser encontrada no perfil das mulheres cristãs da igreja de Éfeso. Então, estudos daquela época, e também do Novo Testamento, e também da cultura da sociedade greco-romana, nos revelam algumas coisas que talvez nos ajudam a entender essa orientação do apóstolo Paulo. As mulheres cristãs que frequentavam igrejas na Ásia Menor, em primeiro lugar, boa parte delas eram mulheres ricas e abastadas. Mulheres de uma posição social privilegiada, financeiramente falando. De outra sorte, por que Paulo teria falado de cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, a não ser que na igreja de Éfeso tivesse mulheres que tinham condição financeira para isso? Então, temos que lembrar que na sociedade greco-romana havia mulheres de alta posição, riquíssimas, ou porque herdaram, ou porque casaram com homens ricos, ou porque fizeram sua própria fortuna. Mas havia muitas delas. E o problema é que elas eram tentadas à exibição do luxo e da riqueza. Na época que Paulo escreveu essa carta, o Império Romano e as suas províncias estavam no auge da sua opulência financeira, particularmente a província da Ásia Menor, cuja capital é Éfeso. Era uma província muito rica. Éfeso era uma cidade riquíssima, riquíssima. E em todo lugar daquela época era conhecido o gasto exagerado das mulheres romanas e gregas para se enfeitarem e realçarem a sua beleza exterior e destacar a sua sensualidade. É claro que era só naquela época, né? Os gastos que as mulheres faziam para destacar a beleza, a sensualidade e a sua aparência, a ponto de que os próprios filósofos gregos e romanos, de vez em quando, eles se pronunciavam contra a ostentação feminina. Eu vou ler aqui uma frase de um
de um poeta chamado Juvenal. Ele escreveu livros, um livro intitulado Sátiras, na verdade é uma coleção de poemas dele. E no volume 6, os parágrafos 457 a 60, está na internet, vocês podem procurar depois, Juvenal diz assim: não há nada que uma mulher não se permita fazer, nada que ela considere vergonhosa, quando ela envolve seu pescoço com esmeraldas verdes e aperta pérolas em suas orelhas alongadas. Então, você acha que é novidade a mulher esticar a orelha para botar? Já tinha na época do primeiro século aqui. Aí ele termina: não há nada mais intolerável do que uma mulher rica. Não há nada mais intolerável. Quando ele fala mulher rica, é uma mulher rica e que se veste de acordo com isso, que gasta, torra, aperta o pescoço com aquelas, né, com aqueles colares justos, né? Tem que alargar a orelha para poder caber pérola. Uma só é pouco, então manda alargar a orelha para caber 5, né? E tudo mais. O Juvenal aqui detona com o luxo das mulheres daquela época. Então havia isso, havia a tentação de fato, considerando que havia essas mulheres ricas, abastadas na sociedade de Éfeso, que se converteram ao cristianismo, que se tornaram cristãs, elas tinham que lutar contra essa tentação de viver como elas viviam antes, na ostentação, no luxo e em trajes que realçavam a sua sensualidade. Algumas dessas mulheres, elas tinham vindo do contexto de imoralidade relacionado com o culto a Diana dos Efésios. Precisamos lembrar que muitos desses cultos pagãos na sociedade greco-romana, eles estavam muito relacionados ao que se chama de prostituição cultual. Uma vez que esses ritos, eles eram organizados em torno da fecundação da terra e das estações do ano, então, eles simbolizavam o período de chuva e fertilização da terra com relações sexuais dos adoradores com as sacerdotisas. Então, para simbolizar a fecundação da terra, os adoradores poderiam se deitar com as sacerdotisas, dependendo do templo, haveria câmaras onde essa prostituição cultural poderia acontecer. Então, não pode haver dúvida que muitas dessas mulheres envolvidas nesse tipo de vida, ex-sacerdotisas de Diana, vocês têm que lembrar lá no livro de Atos, que a pregação de Paulo em Éfeso fez com que muitos abandonassem o culto de Diana, a ponto de causar uma crise no sindicato dos santeiros, porque ninguém estava vendendo mais estátua de Diana, né? Fizeram um protesto lá, porque Paulo estava roubando o negócio deles, queimaram livros em praça pública, tinha muita gente que veio desse passado que se converteu pela pregação do Evangelho. Mas a gente sabe como é, a conversão, uma obra poderosa de Deus, mas a santificação, a mudança de vida é algo que ocorre paulatinamente, é algo que é progressivo e vai durar a vida toda. Então isso aqui é uma igreja nova, não é uma igreja de 300 anos de idade, 150 anos de idade, devia ter nem 10 anos, talvez, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, né? Então, era uma igreja de recém-convertidos. Então, muitas dessas mulheres certamente se sentiriam tentadas a viver, ou se portar, ou se trajar como elas trajavam antes na sua vida sem Deus. E muitas eram bem educadas, benfeitoras de muitos, líderes da sociedade romana imperial, acostumada a comandar sua casa, seus negócios. Essas são as informações que a gente tem de escritores greco-romanos, como, por exemplo, Juvenal e tantos outros que historiam a sociedade daquela época. Lembremos que muitas mulheres assim se converteram mediante a pregação de Paulo em outros lugares. Nós lemos lá em Atos 16:15 que Paulo foi pregar em Filipos e ali uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela era uma comerciante. Púrpura era uma coisa, era como se hoje, não é que ela fosse hoje representante da Avon, mas ela seria representante de uma, eu não conheço as marcas, né? Uma marca caríssima, porque púrpura era um tecido caríssimo. A púrpura era feita com a tinta de um molusco raro, que era encontrado na costa do Mediterrâneo. Então, era um tecido caríssimo.
E Lídia, portanto, deveria ser uma mulher de posses, uma mulher de iniciativa, uma comerciante. E foi na casa dela que começa a igreja de Filipos. Era uma mulher poderosa, né? Não quero usar o termo empoderada para não fazer conexões aqui. Mas é uma mulher, né, poderosa, por assim dizer. Lá em Atos capítulo 17, verso 4, olha o que é que nós lemos quando Paulo foi pregar na cidade de Tessalônica. E ali a palavra de Deus cresceu. Atos 17, verso 4. Alguns foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Mulheres da sociedade de Tessalônica, distintas, né? Mulheres nobres, mulheres que eram conhecidas na cidade, elas se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Aí mesmo nesse capítulo 17, no verso 12, agora quando Paulo vai a Bereia pregar o evangelho, diz lá o verso 12, muitos creram, mulheres gregas de alta posição, mulheres gregas de alta posição, ocupando lugar na política, na economia, na própria sociedade, frequentando a revista Caras daquela época. Então, mulheres distintas da alta sociedade se converteram com a pregação do Evangelho. Então, você pode entender agora a preocupação de Paulo aqui, quando ele diz a Timóteo, Timóteo, diz às mulheres da igreja de Éfeso que elas prestem atenção na maneira como elas se vestem. Porque eram mulheres ricas, poderosas, que tinham um passado sensual, que tinham recursos para se embelezar. Há uma série de coisas aqui. E nós vamos tratar disso mais adiante. É bem possível que esses falsos mestres, que Paulo já denunciou no capítulo 1, e que nós vimos no início dessa série, eles estavam querendo ganhar influência sobre estas mulheres e assim minar a autoridade do apóstolo Paulo, estimulando essas mulheres a buscar papéis de liderança. Isso explicaria porque que Paulo, na carta aos Efésios, ele fica dizendo o tempo todo para as mulheres, vocês não podem assumir liderança, vocês não podem assumir liderança. Por que essa ênfase? Senão porque esses falsos mestres estavam exatamente querendo ganhar o controle dessas mulheres fortes da igreja e da sociedade e para daí derrubar, ganhar o controle da igreja também. Falavam contra o casamento, contra a criação de filhos, isso tudo nós vamos ver adiante. Então, diante disso, como é que Paulo quer que as mulheres se portem no culto? Vamos agora para o nosso texto. Ele diz aí no verso 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. A palavra ataviar, que significa se enfeitar, é a nossa conhecida palavra cosmel no grego, de onde vem a palavra cosmético, com a qual todas as mulheres estão familiarizadas, não é? Então, a sua palavra, o cosmético, vem da palavra grega cosmel, que significa se enfeitar e se embelezar. Paulo não está proibindo que a mulher faça isso, que ela use cosméticos, né? Que ela se atavie, que ela se embeleze, mas que Paulo diz assim, que ela faça isso em traje decente. Decência é um conceito que pode variar de cultura para cultura. Fica difícil a gente estabelecer qual o tamanho da saia, a partir do qual menor do que aquilo seria indecente, porque isso vai variar de cultura para cultura. Mas eu creio que um bom princípio é o princípio da provocação. A partir do momento em que a mulher se veste de maneira a provocar, chamar atenção para si, para o seu exterior. Estou falando de mulheres cristãs, estou falando de mulheres cristãs, não é que elas desvalorizam isso, mas é que Paulo está dizendo aqui que ela tem que se ataviar com boas obras. A ênfase que a Bíblia dá para as mulheres é que o foco delas deve ser muito mais o comportamento, o interior, do que a beleza exterior. Não quer dizer que não possa, mas quer dizer que não é o foco, não deve fazer isso. Apesar de que eu sei que boa parte das mulheres que frequentam as igrejas, elas gastam muito mais tempo diante do espelho domingo do que manhã, do que orando pelo pastor e pelo sermão, né? Se eu estiver mentindo, alguém pode desmentir aqui. Mas, né, a maioria das vezes, as mulheres vão gastar muito mais tempo diante do espelho. E às vezes, eu estou falando das mulheres, mas tem homem também, né? Tem homem também que vai nessa mesmo jeitinho.
Mas o foco, por enquanto, aqui é as mulheres. Então, elas podem se ataviar, cosmético, né? Elas podem se ataviar, mas elas façam isso com modéstia e bom senso. Boa parte da ética bíblica se resume nessa palavra aqui, bom senso. A questão de prudência, questão de bom senso. A mulher tem que ter bom senso para saber o que é que ela vai usar. Mesma coisa o homem. Se ela está numa cultura onde determinadas posturas ou espaços do corpo feminino provocam os homens, então ela usa de bom senso. Ela não se expõe. Ela não precisa se expor. Como eu disse, ética, em grande parte, é uma questão de bom senso. Você vê gente vestida na igreja que é simplesmente falta de... é sem noção. Eu diria assim, é sem noção. Ela não tem ideia do que ela está fazendo. Os irmãozinhos já estão orando a Deus para ter a mente pura. Ela entra e os irmãos orando, cega teu servo, Senhor, cega teu servo. É sem noção. Ela tem que ter modéstia e bom senso. Aí Paulo ele destaca 3 itens do vestuário e do traje feminino, que são os 3 mais importantes, que é a cabeleira, as pérolas e o vestuário. Olha o que ele diz aqui. Elas deveriam evitar os abusos em 3 enfeites principais. Primeiro, ele diz, não com cabeleira frisada e com ouro. Eu vou ler aqui o que é que Juvenal escreveu. Hoje é o dia de Juvenal, né? Hoje aqui eu vou ler o que é que Juvenal escreveu sobre o lucrativo negócio do cabeleireiro daquela época. Ele disse assim, tão importante é o negócio do embelezamento, tão numerosos são os níveis dos cabelos e os andares empilhados sobre o outro na cabeça. Volume 4 da Sátira. Ele diz assim, as mulheres empilhavam um andar em cima do outro aqui, né? Isso tudo era guardado, ou mantido unido com fios de ouro, daqui a referência, né? Não com cabeleira frisada, frisos e ouro prendendo vários andares de cabelo para cima, né? Clemente de Alexandria, o pai da igreja, ele comenta que as mulheres nem sequer tocam suas próprias cabeças por medo de despentear seus cabelos e que a hora de dormir era um pesadelo para elas, com medo de estragar os penteados durante a noite. E outros escritores como Sêneca, Crisóstomo, Epíteto, Plínio e Tácito também escreveram sobre esse negócio de fazer cabelo das mulheres no primeiro século na sociedade greco-romana. Mas era uma qualquer luxo. Elas gastavam rios e rios de dinheiro, não dormia de noite, não ia dormir com medo de derrubar um andar daquele ali. Então, por isso Paulo diz aqui, não com cabeleira frisada e com ouro. Seria, da perspectiva do apóstolo Paulo, seria um abuso, né? Seria um absurdo, um gasto desnecessário, uma exibição e uma ostentação que cabe para a sociedade mundana, mas não para a mulher que professa ser piedosa, santa e quer andar diante de Deus. Segunda coisa que ele diz aqui é não com pérolas, e ao falar pérolas, ele está se referindo a colares, brincos e braceletes, que são geralmente os 3 lugares onde se usa pérolas. Plutarco, um famoso escritor grego, ele disse também, não é ouro ou pedras preciosas ou escarlata que torna a mulher decorosa, mas qualquer coisa que a invista com algo que confira dignidade, bom comportamento e modéstia. Ele nem cristão era, mas ele já diz aqui, olha, ele sabe, não é, que não são as pérolas e todos esses enfeites que vão conferir à mulher a dignidade que ela merece. Isso aqui é uma citação do livro de Plutarco, A Moralia. E, finalmente, não com vestuário dispendioso, tecidos caríssimos, bordados a ouro, de púrpura importada, rios e rios de dinheiro eram gastos pelas mulheres no embelezamento, na aparência e tudo mais. Paulo diz que elas deveriam se adornar, início do verso 10, com boas obras. É a mesma palavra, adornar aqui, cosmel. Então, você vai se enfeitar, minha irmã, se enfeite com boas obras. Aí você vai ficar muito bonita.
Boas obras é o enfeite principal da mulher cristã. Quando ele fala boas obras, não é somente caridade, atenção para com os pobres, mas uma vida santa, uma vida reta, uma vida de serviço, uma vida de piedade, uma vida de oração. É isso que enfeita a mulher cristã. Aqui é importante dizer que Paulo não está proibindo que a mulher se embeleze. Ele não está proibindo isso. Aliás, na Bíblia, nós temos, está muito claro que não é uma proibição absoluta. Como é que a noiva de Cristo, que é a igreja, é descrita na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Ela está ataviada, ela tem uma coroa na cabeça, ela está cheia de joias, ela está cheia daqueles vestidos caros. É assim que a Bíblia se refere à igreja, à esposa de Cristo. Então a Bíblia não é contra isso, a Bíblia é contra a mulher focar o exterior, ela provocar, ela ostentar através do traje, através do enfeite, através do vestuário. Isso não convém à mulher cristã. Isso não quer dizer que ela não possa ser bonita. Ela pode usar maquiagem, ela pode fazer o cabelo, ela pode usar joias com discrição, modéstia e bom senso. Porque esse não pode ser o foco da mulher. Quando a mulher enfoca isso, ela pode parecer bonita, vai chover de namorado assim. Mas é conteúdo, substância, não tem nada. Essas coisas podem ser boas no início do casamento. Mas eu vou dizer para você que não vai ser isso aí que vai sustentar um casamento durante 40 anos. Não vai ser. Não é a beleza exterior que vai sustentar o casamento durante 40 anos. Mas boas obras como a vestimenta do coração e do comportamento da mulher. Aqui, dessa forma, elas poderiam participar de maneira eficaz e significativa no culto público, muito embora isso aqui, o contexto é culto público, muito embora isso aqui, é claro, tenha implicações para qualquer andar da nossa vida, qualquer momento da nossa vida. Deixe-me trazer algumas aplicações aqui para nós, algumas conclusões desses 3 versículos tão preciosos. O primeiro deles é que nós devemos sempre interceder pelas autoridades nas nossas orações públicas, quando reunidos em igreja, ainda que as autoridades sejam injustas e corruptas. Ainda que sejam, de esquerda, de direita, qualquer que seja a autoridade, é dever da igreja interceder por ela. Pedir que Deus abençoe, pedir que Deus livre do mal, pedir que Deus converta, que Deus trate o coração, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso inclui dirigentes, isso inclui pessoas que estão em autoridade. Segunda conclusão que nós podemos tirar daqui é que as mulheres não devem ser impedidas de orar no culto público. Não há fundamento bíblico para isso. Nós já vimos que a única restrição, e vou voltar a esse assunto, a única restrição à participação delas é que elas assumam o governo espiritual da igreja. Terceira coisa, a Bíblia, eu vou gostar desse ponto aqui, a Bíblia não prescreve uma única postura física para a oração pública, mas permite posturas condizentes com a oração. Você tem exemplo na Bíblia de gente orando ajoelhado, em pé ou sentado. Você tem exemplo de gente orando, olhando para o céu, com olhos abertos, mãos levantadas ao alto. Não tem nenhuma postura que seja santificada na Bíblia com relação à oração. A sua oração não vai ser mais ouvida se você olhar de joelhos. A postura física não está entre as condições que Deus estabeleceu para escutar a sua oração. Entretanto, a postura é boa, porque ela condiz com o nosso estado de espírito. Se eu estou quebrantado, humilhado diante de Deus, eu naturalmente vou me ajoelhar diante dele. Se eu estou cheio de alegria, de espanto, de admiração diante de Deus, por que eu não posso levantar minhas mãos e os olhos ao alto para Deus? Se eu quero clamar a Deus, se eu estou aflito, por que eu não posso fazer isso? Então a postura física, ela não é mandada na Bíblia, ela não é obrigada na Bíblia, mas ela meio que segue o estado espiritual em que a gente se encontra e o tipo de oração que a gente quer oferecer a Deus. Então você pode orar em qualquer forma, de qualquer postura. Contudo, uma vez que o culto é uma espécie de coreografia, Calvino chama isso, inclusive, do teatro de Deus, é um livro, inclusive, desenvolvido pelo Michael Horton.
é o teatro divino. O culto é uma coreografia em que nós nos levantamos juntos, sentamos juntos, lemos juntos, cantamos juntos. Por isso as igrejas, elas costumam ter uma certa cultura, um certo padrão de comportamento no que diz respeito à postura física. Tem igrejas onde já é natural, é um costume, elas não levantam mão ou não oram de joelhos. E nós não devíamos ver nenhum mal nisso, porque há outras igrejas que oram com a mão levantada para o céu, oram de joelhos. A Bíblia não diz que um está certo e que o outro está errado, mas as comunidades, porque é uma coreografia o culto, para que haja unidade e faça sentido, expresse unidade, então elas geralmente têm costumes assim. Eu estou acostumado a pregar em Assembleia de Deus, eu gosto, porque a turma, aí pastor, vai, prega pastor, aleluia, glória, eu acho muito bom, eu fico bem entusiasmado quando eu estou pregando em Assembleia de Deus, e gosto de pregar aqui, quando dá para ouvir até uma mosca voando. Que maravilha! Então, nós não devíamos julgar a espiritualidade de outras igrejas, porque elas diferem de nós com relação a essa questão de postura física, porque o que define a espiritualidade de um culto não são estas coisas, mas são mãos santas sem ira e sem contenda, e mulheres ataviadas com boas obras e não com vestuário dispendioso e provocante no meio do culto. É isso que vai definir realmente a espiritualidade de um culto. Da mesma forma, a Bíblia não ensina que determinados lugares são mais apropriados e mais eficazes para a oração. Quero que os homens orem em todo lugar. Por que o alto do monte é mais santo do que embaixo do monte? Por que eu vou ter que subir no monte para orar? Onde está na Bíblia isso, que Deus vai atender minha oração se eu subir no monte? Ou se eu for lá para Jerusalém e colocar o meu pedido de oração lá no Muro das Lamentações? Onde está isso? Quero que os homens orem em todo lugar. A eficácia da oração não está ligada a qualquer espaço geográfico ou postura física, mas está ligada à fé e à dependência de Deus e à mediação de Jesus Cristo. Estas são as coisas que tornam a oração agradável diante de Deus. E por último, as mulheres cristãs deveriam zelar pela maneira como se vestem e se enfeitam, particularmente no culto. Irmã, venha bonita. Aliás, se você é crente, você já é bonita. Pode ter certeza. Não é isso? É mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Você já é. Não faz mal que você realce a sua beleza e tudo mais, mas tenha modéstia, bom senso. Tenha sabedoria. Não dê trabalho para os homens. Não dê. A gente tem um maior trabalho para ficar com a mente pura, pensar naquilo que é agradável, e você vem e estraga tudo. Então, cuidado. Por favor, pensa nos irmãos. Pensa na igreja, tá certo? Pensa na igreja e resolva diante de Deus que você quer se ataviar de boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Amém? Quando nos reunimos para adorar a Deus em culto público, devemos ter em mente a importância desse momento sagrado, onde os filhos de Deus entram juntos na presença do Pai. A adoração pública não é apenas um evento social, mas um ato de honra e reverência. Segundo as Escrituras, devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero. Hebreus 10, 22 nos lembra de que devemos nos apresentar com a plena certeza da fé, com os corações purificados e os corpos lavados com água limpa. Isso nos indica que nosso interior deve estar disposto a buscar a presença do Senhor em pureza e devoção. Além disso, o culto deve ser um espaço de união e comunhão. Quando lemos em Colossenses 3, 14 a 17 que devemos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição, entendemos que a adoração deve fluir em harmonia. Devemos nos apoiar e incentivar uns aos outros, pois a adoração não é apenas individual. É um ato coletivo onde a igreja se reúne como um só corpo. A humildade também deve ser uma marca de nosso comportamento no culto. Em Tiago 4:10, somos exortados a nos humilhar diante do Senhor, e Ele nos exaltará. Isso nos ensina a perder o foco de nós mesmos e das nossas preferências, buscando agradar a Deus e edificar nossos irmãos.
É vital que participemos com respeito e reverência. Quando entramos na casa do Senhor, é um momento para silenciar nossos corações e ouvir sua voz. Em Salmo 101, versículo 1, o salmista declara que cantará a misericórdia e ao juízo do Senhor. Quando louvamos, somos chamados a refletir sobre a grandeza de Deus e sua bondade, permitindo que a verdade de suas promessas nos transforme. A maneira como nos vestimos e nos comportamos também comunica algo poderoso. Devemos apresentar-nos de forma que honre a Deus e demonstre nosso respeito pelo culto. Esse cuidado exterior deve refletir um interior reverente. Além disso, é essencial que utilizemos nossas habilidades e dons para contribuir para a adoração comunitária.